André estava radiante naquela tarde de verão quando comemorava seu 8º aniversário. A casa estava decorada com balões coloridos e havia uma mesa repleta de doces, bolos e salgadinhos deliciosos. Entre os presentes que recebeu, um deles chamou sua atenção de imediato: um quadro com a gravura de um palhaço. O palhaço retratado na pintura tinha um ar melancólico, com um chapéu amassado adornado por uma flor murcha e uma expressão triste em seu rosto. Para André, que era apaixonado por arte, aquele quadro era mais do que uma simples pintura, era como se tivesse capturado a essência de um palhaço real. Com entusiasmo, André pegou o quadro e correu para seu quarto, onde o pendurou na parede. Descendo as escadas, ele abordou sua mãe com um sorriso e perguntou quem havia dado aquele presente tão especial. A mãe de André ficou intrigada, pois não tinha ideia de quem poderia ter dado o quadro. Naquela noite, após os convidados terem ido embora e André ter se preparado para dormir, algo estranho aconteceu. Ele teve um sonho perturbador com palhaços que riam de forma sinistra. O riso ecoava em seus ouvidos, fazendo-o acordar sobressaltado. Desceu correndo as escadas, esperando encontrar sua mãe para contar sobre o pesadelo. Mas quando chegou à sala, a casa estava estranhamente silenciosa. Ele buscou por sua mãe em todos os cômodos, chamando por ela em vão. Finalmente, ao entrar no quarto de seus pais, uma cena horripilante o aguardava. Seus pais estavam deitados na cama, imóveis, sem pulso. O quadro do palhaço estava lá, pendurado na parede, e sua expressão havia mudado. Agora, o palhaço estava rindo, mas não era um riso amigável, era um riso maligno que ecoava na mente de André. Desesperado, ele tentou acordar seus pais, sacudindo-os e chamando por eles, mas era em vão. Aterrorizado, André correu até a porta para buscar ajuda, mas antes que pudesse sair, a porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, prendendo-o dentro da casa. Lágrimas escorriam pelo rosto de André enquanto ele continuava tentando em vão abrir a porta. Dias se passaram sem que ninguém soubesse o que aconteceu naquela casa. Amigos e familiares estranharam o desaparecimento de André e seus pais, até que, finalmente, a polícia recebeu uma denúncia sobre a casa e entrou no local. O que encontraram foi uma cena horripilante. André estava morto, deitado ao lado de seus pais. Não havia sinais de luta, e a causa da morte permaneceu um mistério. O quadro do palhaço ainda estava pendurado na parede, mas sua expressão havia retornado à tristeza original. À medida que o tempo passava, a casa de André se tornou um lugar abandonado e esquecido, um marco sombrio na cidade. A história da tragédia que aconteceu ali persistia como um segredo sombrio, e poucos ousavam se aproximar do local. No entanto, uma década depois da terrível morte de André e seus pais, a casa foi adquirida por uma família que não conhecia a história sombria que a cercava. Eles estavam em busca de uma casa grande e acessível, sem ter conhecimento do passado sinistro que a casa escondia. Assim que se mudaram, a família começou a experimentar eventos inexplicáveis. As luzes piscavam sem motivo, objetos se moviam sozinhos e sons estranhos ecoavam pelos corredores à noite. Eles tentaram ignorar esses incidentes, atribuindo-os a problemas elétricos e à idade da casa. Mas, à medida que os dias se transformaram em semanas, o quadro do palhaço na parede de André começou a atrair a atenção da filha mais nova da família, Clara. Ela era uma criança curiosa e ficava fascinada com a expressão triste do palhaço. Durante a noite, Clara jurava ouvir sussurros vindos do quadro, como se o palhaço tentasse se comunicar com ela. À medida que Clara ficava mais envolvida com o quadro, seu comportamento começou a mudar. Ela se tornou distante, passando horas olhando para a pintura e conversando com o palhaço imaginário. A família ficou preocupada com a obsessão dela e tentou convencê-la a se afastar do quadro, mas Clara parecia incapaz de resistir à atração que sentia por ele. Enquanto isso, os eventos inexplicáveis na casa continuavam a se intensificar.
portas se trancavam sozinhas, móveis se moviam com força e, ocasionalmente, a risada maligna do palhaço podia ser ouvida, ecoando pelos corredores da casa. A família estava à beira do desespero, sem saber o que fazer para conter a crescente atividade paranormal. Clara, no entanto, estava cada vez mais convencida de que o palhaço era seu único amigo, seu confidente no mundo estranho e assustador que sua casa havia se tornado. Conforme os eventos sobrenaturais na casa se tornavam mais intensos, a família não conseguia mais ignorar a terrível realidade que os cercava. Já não eram apenas sons misteriosos e luzes piscando. Agora, objetos voavam pelo ar e sombras sinistras percorriam os corredores à noite. Desesperados por ajuda, os pais de Clara decidiram procurar a ajuda de especialistas em atividades paranormais. Um médium foi chamado para investigar a casa. Ele entrou na casa com um ar de determinação, pronto para enfrentar o desconhecido. Enquanto o médium explorava cada cômodo da casa, a presença do quadro do palhaço continuava a chamar a atenção de Clara. Ela estava convencida de que o palhaço na pintura era sua única conexão com o mundo sobrenatural que havia se apoderado de sua casa. O médium, após horas de investigação, finalmente se concentrou no quadro. Ele examinou a pintura com olhos experientes e começou a murmurar palavras incompreensíveis. Gradualmente, a expressão triste do palhaço na pintura começou a mudar, como se o próprio palhaço estivesse respondendo ao médium. Nesse momento, a casa tremeu e um arrepio percorreu o local. O palhaço na pintura de repente saltou da moldura, tomando uma forma etérea. Era como se ele tivesse ganhado vida. Clara olhou para o palhaço com admiração e medo, sem saber o que esperar. O médium continuou sua comunicação com o palhaço, tentando entender sua história e seu propósito. O palhaço começou a se manifestar de maneira mais clara, revelando que ele era, na verdade, o espírito de um artista circense que havia sido aprisionado injustamente em seu quadro como resultado de uma maldição. O palhaço explicou que ansiava por liberdade e que sua tristeza havia se transformado em raiva ao longo dos anos. Foi essa raiva que alimentou as atividades paranormais na casa. No entanto, ele prometeu não fazer mal a Clara ou a sua família, desde que eles o ajudassem a quebrar a maldição que o mantinha preso. A família, agora ciente da verdade por trás da maldição, concordou em ajudar o palhaço. Eles se reuniram para descobrir como quebrar a maldição e libertar o espírito do palhaço. A história da casa de André e do palhaço triste estava longe de terminar. A família e o espírito do palhaço enfrentariam desafios sobrenaturais, reviravoltas surpreendentes e uma busca desesperada pela redenção. A casa, que já foi um lugar de tragédia, agora se tornaria um campo de batalha entre o mundo dos vivos e o sobrenatural, com o destino de Clara e sua família pendurado por um fio. Conforme a família se aprofundava na busca para quebrar a maldição, eles descobriram que a chave para libertar o espírito do palhaço estava ligada a uma antiga lenda circense. Segundo a lenda, um artefato mágico conhecido como a Lágrima do Palhaço tinha o poder de quebrar a maldição e libertar o espírito aprisionado. Determinados a encontrar essa lágrima e encerrar o tormento, a família embarcou em uma jornada cheia de desafios sobrenaturais. Eles visitaram circos abandonados, pesquisaram em bibliotecas antigas e buscaram a orientação de outros médiuns e especialistas em paranormalidade. A jornada foi repleta de perigos e obstáculos, com o palhaço fantasma frequentemente testando a lealdade e a determinação da família. No entanto, Clara continuava acreditando na boa vontade do palhaço e se tornou uma espécie de mediadora entre ele e sua família. Finalmente, após muitas provações, a família encontrou a lendária Lágrima do Palhaço em um local secreto do último circo onde o artista havia se apresentado. O artefato era uma pequena pedra com uma lágrima esculpida, irradiando uma aura de energia.
Com a lágrima em mãos, a família retornou à casa e realizou um ritual especial, seguindo as instruções do palhaço. Enquanto a lágrima do palhaço se fundia com o quadro, o espírito do palhaço começou a dissipar-se lentamente. Sua expressão triste finalmente se transformou em um sorriso agradecido. Quando o processo estava completo, o palhaço desapareceu e a casa finalmente se acalmou. Os eventos paranormais cessaram e a família pôde finalmente viver em paz naquela que havia sido a casa assombrada de André. Clara, agora uma adolescente, olhou para o quadro vazio com um sorriso de alívio. Ela sabia que o palhaço não estava mais aprisionado e sua tristeza havia se transformado em alegria pela libertação. A casa, antes sinistra e sombria, se transformou em um lar feliz. A história da casa de André e do palhaço triste se tornou uma lembrança distante, uma lenda contada às novas gerações como um lembrete de como o amor e a determinação podem superar até mesmo as maldições mais antigas. A casa, agora cheia de vida e risos, permaneceu como um símbolo de esperança e redenção, um lugar onde os espíritos perturbados encontraram a paz e a família encontrou a força para enfrentar o desconhecido.